O salão estava impecavelmente decorado. Lustres pendiam do teto, refletindo a luz sobre as mesas elegantemente postas. O ambiente cheirava a sofisticação, mas para Fernanda, aquela noite já carregava um peso que nenhuma decoração poderia aliviar. A história que você está prestes a ouvir é baseada em fatos reais e promete mexer profundamente com o seu coração. Antes de começarmos, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias emocionantes como esta. Agora, prepare-se para uma narrativa cheia de drama, superação e reviravoltas. Ela ajustou o vestido azul marinho que abraçava sua silhueta, olhando em volta, sentindo os olhares que sempre vinham com sua presença. Contudo, nenhum deles parecia tão opressor quanto o do próprio marido. Fernanda, tente não dizer nada estúpido esta noite, está bem? A voz fria de Augusto cortou o ar como uma navalha. Ele não a olhava diretamente, apenas ajeitava a gravata frente ao espelho dourado ao lado da mesa. Ela engoliu seco. Eu sempre me comporto, Augusto. O que mais você quer de mim? Ele virou-se para ela, finalmente com uma expressão de desprezo que fez o peito dela apertar. Quero que você não me envergonhe. Entendeu agora? Meu chefe estará aqui e esta noite é crucial. Não preciso que você me atrapalhe. Os olhos dela vacilaram, mas ela manteve a compostura. Era um talento que Fernanda dominava, esconder as rachaduras que Augusto insistia em alargar em sua alma. Desde o início do casamento, ele fazia questão de lembrar quem mandava, quem dava o tom. Mas esta noite ela sabia, algo estava prestes a mudar. O relógio já marcava 20 horas e os primeiros convidados começaram a chegar à elegante residência de Augusto e Fernanda. Com um sorriso cuidadosamente ensaiado, Augusto cumprimentava cada um com apertos de mão firmes, uma expressão amigável e palavras agradáveis, como se fosse o anfitrião perfeito. Ao seu lado, Fernanda mantinha a compostura, com um sorriso suave e a elegância de sempre, cumprindo seu papel de esposa exemplar. Mas por dentro, a tensão a consumia. Ela respondia às perguntas com gentileza, sempre procurando manter o equilíbrio, mas sabia que as indiretas afiadas de Augusto estavam ali, disfarçadas nas entrelinhas das conversas. Ele, com seu olhar dissimulado, lançava comentários que soavam como críticas veladas, ainda mais dolorosas por virem de quem deveria ser seu maior apoio. Ela se forçava a não mostrar o desconforto, mas as palavras do marido ecoavam em sua mente, aumentando a angústia que ela tentava esconder. "Ah, aí está o homem da noite", uma voz grave anunciou. O chefe de Augusto, Dr. Arnaldo, entrou com uma postura autoritária, sua esposa elegante ao lado. Augusto praticamente correu até eles. "Dr. Arnaldo, que honra tê-lo aqui esta noite. Espero que esteja tudo ao seu gosto." "Veremos, Augusto, veremos." O chefe olhou ao redor, mas logo seus olhos pousaram em Fernanda. Ele caminhou até ela, estendendo a mão. "E você deve ser a esposa, Fernanda, não é? Já ouvi muito sobre você." "Espero que coisas boas, doutor." Fernanda respondeu com um sorriso cortês, mas sentiu Augusto se enrijecer ao seu lado. "Certamente", respondeu ele, com um olhar intrigante que ela não conseguiu decifrar. Enquanto o jantar avançava, Augusto fazia questão de monopolizar a conversa, falando de negócios e projetos com entusiasmo exagerado. Dr. Arnaldo ouvia, mas seu olhar ocasionalmente recaía sobre Fernanda, como se tentasse resolver um quebra-cabeça. Ela permaneceu em silêncio, comendo pouco, o tempo todo sentindo a tensão crescer. Foi então que Augusto decidiu abrir o vinho que guardava para ocasiões especiais. Ele se levantou para buscar a garrafa e, no instante em que saiu da sala, um comentário da esposa do chefe mudou a direção da noite. "Fernanda, você parece uma mulher discreta, mas há algo em seus olhos, uma coisa que você guarda só para si. Estou certa?"
Fernanda congelou, surpresa pela percepção inesperada. Todos temos nossas histórias, respondeu, tentando manter a neutralidade. Mas por dentro, seu coração disparava. Antes que pudesse dizer mais, Augusto retornou. Ele interrompeu a conversa com um tom jovial, mas seu olhar deixou claro que percebera algo. Vamos voltar ao que importa. Este vinho é um presente especial para um momento especial. Quando todos ergueram as taças de vinho, prontos para o brinde que marcaria mais um momento de sofisticação na noite, Augusto, com um sorriso ligeiramente irônico, se virou para Fernanda. A expressão dele era calculada, como sempre, mas o tom de sua voz transbordava uma confiança que parecia preparada para humilhar. Ele falou em voz alta, de modo que todos os presentes na sala pudessem ouvir, claramente, como se o jantar fosse uma plataforma para suas provocações. Espero que minha esposa também saiba que momentos como este não são para todos. Afinal, nem todos têm o que é necessário para chegar onde eu cheguei. O impacto de suas palavras foi imediato. A sala, antes cheia de risos e conversas, mergulhou em um silêncio tão profundo que até o som da taça sendo levantada parecia se perder no ar. Todos os olhares, sem exceção, se voltaram instantaneamente para Fernanda, esperando por sua reação. Ela podia sentir a pressão em seu peito, uma sensação de claustrofobia que parecia apertar seu coração. Cada segundo parecia arrastar-se como uma eternidade, e o olhar de Augusto, afiado e gélido, era a lâmina que a cortava silenciosamente. Ele sabia o que estava fazendo. Ele estava brincando com ela, provocando uma reação, e ela podia sentir o peso da humilhação tentando tomar conta de si. Fernanda fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Seu corpo estava quente, quase como se estivesse prestes a desabar. Mas ela não cederia. Ela não faria o espetáculo que ele queria. Com cada respiração, ela reuniu forças para não explodir, para não se tornar a vítima de suas palavras. Ela sabia o que estava em jogo, e sua dignidade valia mais do que qualquer retaliação impulsiva. Com um esforço quase visível, ela abriu os olhos e encarou Augusto, sua voz calmante, mas cheia de uma tensão que ninguém poderia perceber à primeira vista. Talvez seja verdade, Augusto. Ela disse as palavras saindo serenas, mas carregadas de um peso imensurável. Nem todos têm o que é necessário para carregar segredos que poderiam destruir uma vida inteira. O ar, que antes estava repleto de um ambiente agradável e de formalidades, ficou carregado de um novo peso. As palavras de Fernanda pairaram na sala como uma bomba prestes a explodir. O choque foi palpável nos rostos dos convidados, que agora não sabiam se deveriam se entreter ou se afastar daquele momento tenso. As risadas e as conversas pararam de vez, dando lugar a um silêncio desconfortável. Os olhares curiosos agora se voltavam para Fernanda, tentando entender o que ela realmente queria dizer. Cada convidado se perguntava se ela estava falando metaforicamente ou se havia algo mais por trás das palavras que ela acabara de soltar. A tensão no ambiente era densa, e por um breve momento ninguém se atreveu a falar. Era como se o tempo tivesse parado. Eles estavam diante de algo muito maior do que uma simples disputa de egos. Fernanda, com sua calma tensa, se manteve firme, enquanto Augusto, de seu lugar, tentava esconder o desconforto crescente em seu rosto. Agora, ele sabia que ela não era mais a esposa submissa que ele acreditava controlar. Ela estava começando a mostrar sua força. Para os presentes, ficou a dúvida: quem estava realmente mais vulnerável naquele momento? Fernanda, com sua tranquilidade calculada, ou Augusto, cujas palavras tentavam esconder um nervosismo crescente? O que ele queria esconder e o que ela sabia que ele não queria que fosse revelado.
Em meio àquele silêncio pesado, as peças começaram a se mover e a verdade, embora ainda escondida, começava a se aproximar. O comentário pairou no ar, pesado, enquanto Augusto piscava, surpreso. Antes que ele pudesse reagir, o som de talheres contra pratos foi o único ruído na sala. Algo estava por vir e Fernanda sabia. Aquela noite não terminaria como as outras. Fernanda segurava a taça de vinho, mas seus olhos estavam atentos. Algo no comportamento de Augusto estava diferente. Durante toda a noite, ele lançava olhares rápidos para Thaís, a esposa do chefe, mas sempre desviava assim que percebia que alguém poderia notar. No início, Fernanda achou que fosse coisa da sua cabeça. Talvez estivesse tão acostumada a se sentir desconfortável ao lado do marido que começava a enxergar problemas onde não existiam. Mas, com o passar dos minutos, sua intuição ficou mais forte. Quando Augusto se inclinou para comentar algo com o Dr. Arnaldo, ela percebeu. Um sorriso sutil escapou dos lábios de Thaís e o olhar de Augusto a encontrou. Foi breve, mas intenso, como uma fagulha que Fernanda não podia ignorar. Ela respirou fundo e, com a taça nas mãos, inclinou-se levemente para a esposa do chefe. Você parece bem confortável aqui, Thaís. Gostando da minha casa? Thaís, sempre educada, sorriu. Muito. A casa de vocês é linda. E você tem muito bom gosto, Fernanda. Obrigada, ela respondeu, mas havia algo por trás de sua voz, um tom que só Thaís pareceu perceber. Augusto interrompeu. Fernanda, querida, por que não deixa as perguntas para depois? Não queremos cansar nossos convidados. A maneira como ele falou foi fria, quase cortante. E naquele momento, Fernanda teve certeza. Havia algo errado. Claro, Augusto. Ela respondeu com um sorriso falso. Só estou tentando ser uma boa anfitriã. Isso não é o que você queria? Dr. Arnaldo, atento, observava tudo em silêncio, como se estivesse estudando o que acontecia ao redor da mesa. Ele parecia mais interessado nas expressões de cada um do que na comida diante dele. Enquanto os pratos eram recolhidos para a sobremesa, Fernanda decidiu sair da mesa por alguns minutos. Vou buscar uma coisa na cozinha, anunciou, levantando-se. Augusto franziu o senho. Temos empregados para isso, Fernanda. Eu sei, mas às vezes é bom fazer algo por conta própria, não acha? Ela saiu antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Na cozinha, Fernanda respirou fundo. Estava tentando organizar os pensamentos. Por que Augusto estava agindo daquele jeito? Por que parecia tão nervoso? E, acima de tudo, por que aquele olhar para Thaís parecia carregado de algo mais? Fernanda. A voz veio de trás dela. Era Dr. Arnaldo. Ele havia-a seguido. Ah, doutor, está tudo bem? Ela perguntou, tentando disfarçar o nervosismo. Você é uma mulher inteligente, Fernanda. Acho que percebe quando algo não está como deveria, não é? Ela ficou em silêncio, sem saber como responder. Dr. Arnaldo sorriu levemente, mas o sorriso não tinha calor. Vou te dar um conselho. Cuidado com as pessoas ao seu redor. Nem todo mundo é tão leal quanto parece. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele se virou e voltou para a sala de jantar. Fernanda ficou ali, sozinha, com a mente girando. O que ele queria dizer com aquilo? Ele sabia de algo? Quando ela voltou à mesa, Augusto parecia mais relaxado. Ele conversava com Thaís, e o sorriso nos lábios dele era algo que Fernanda não via há muito tempo. Você demorou, Augusto disse, sem sequer olhá-la. Precisei de um momento para pensar, ela respondeu, olhando diretamente para ele. Pensar no quê? Ele perguntou, agora encarando-a com uma expressão estranha. Na vida, respondeu ela, com um sorriso enigmático. E no quanto as pessoas podem nos surpreender. O silêncio entre eles foi breve, mas carregado.
Algo estava prestes a acontecer e todos à mesa sentiam isso. Quando a sobremesa foi servida, Fernanda sabia que precisava de respostas. E, mais importante, sabia que estava disposta a descobrir tudo o que Augusto estava escondendo. Enquanto a sobremesa era servida, Fernanda percebeu que Augusto evitava olhar ela nos olhos, concentrando-se mais em nos convidados. Era como se ele estivesse tentando passar despercebido. Mas para ela, isso só fazia tudo parecer ainda mais suspeito. O jantar seguiu com uma conversa leve entre os convidados, mas Fernanda estava distante, observando cada detalhe. A forma como Augusto gesticulava, os olhares furtivos entre ele e Thaís, a maneira como ela parecia corresponder com um sorriso discreto. Não era mais paranoia. Havia algo ali, algo que estava sendo escondido. Quando o jantar finalmente chegou ao fim, Dr. Arnaldo agradeceu a hospitalidade, elogiando o ambiente e a comida. "Vocês são um casal muito interessante", disse ele, olhando para Fernanda como se soubesse mais do que dizia. "Espero que continuem assim, sempre tão unidos." Fernanda forçou um sorriso. "Obrigada, doutor. Foi um prazer recebê-los." Após a despedida dos convidados, Augusto ficou em silêncio enquanto fechava a porta. Ele parecia aliviado, como se tivesse passado por um teste difícil, mas Fernanda estava longe de deixar aquilo passar. "Então foi um bom jantar, não acha?" Ela perguntou, cruzando os braços e olhando para ele. "Foi ótimo", ele respondeu sem emoção, já caminhando em direção à sala de estar. "Você parece muito próximo de Thaís." "Augusto", disse Fernanda, cortando o silêncio com precisão. Ele parou no meio do caminho, mas não se virou. "O que você quer dizer com isso?" "Exatamente o que parece. Achei seus olhares interessantes, até calorosos, diria." Finalmente, Augusto se virou para encará-la, mas seus olhos estavam frios. "Você está imaginando coisas, Fernanda. Está ficando paranoica de novo." "Paranoica?" Ela riu, mas o som era amargo. "Você acha que eu não percebo? Você acha que sou cega, Augusto? Ou burra?" "Fernanda, chega! Não vou discutir isso agora. Foi só um jantar de negócios. Nada mais." "Negócios?" Ela deu um passo à frente, aproximando-se dele. "Desde quando negócios envolvem olhares e sorrisos que só você e Thaís entendem?" "Você está delirando", ele retrucou, mas sua voz estava mais tensa agora. "Talvez", respondeu ela, com um olhar penetrante. "Mas talvez eu esteja certa. E se estiver, Augusto, você não faz ideia do que eu sou capaz de fazer." Ele ficou em silêncio, apenas encarando-a. Mas algo na expressão dele a fez sentir que havia muito mais naquela história. Durante a noite, Fernanda não conseguiu dormir. O comportamento de Augusto a atormentava. Ela se revirava na cama, ouvindo cada som da casa, até que decidiu levantar e procurar respostas. Enquanto caminhava pela casa escura, sentiu o frio do chão sob os pés descalços. Parou em frente ao escritório de Augusto, hesitando antes de abrir a porta. Algo dizia que se ela procurasse o suficiente, encontraria o que estava procurando. Quando entrou, começou a vasculhar as gavetas da mesa dele. Papéis, documentos, tudo parecia em ordem. Mas, em uma pasta escondida no fundo de uma gaveta trancada, ela encontrou algo inesperado. Mensagens impressas. As palavras naquelas páginas eram como facadas. Augusto e Thaís trocavam mensagens há meses. Eram discretas, mas o suficiente para confirmar suas suspeitas. Naquele momento, Fernanda soube que sua vida mudaria para sempre. Ela fechou a pasta, sentindo as mãos tremerem, e olhou ao redor. O relógio na parede marcava 3 da manhã. Ela sabia que não poderia confrontar Augusto sem estar preparada. Precisava de um plano, precisava se proteger. Ela voltou para o quarto, mas desta vez não para dormir.
Seus olhos estavam fixos no teto enquanto traçava cada passo do que faria. E no fundo, uma pequena chama de determinação começou a crescer. Fernanda não seria humilhada novamente. Ela carregava um segredo, algo que poderia virar o jogo a qualquer momento. E agora estava mais do que pronta para usá-lo. Dr. Arnaldo serviu 2 copos de uísque com uma calma calculada. O barulho do gelo contra o vidro era a única coisa que se ouvia na sala silenciosa. Ele entregou um dos copos a Augusto, que tentou manter a postura tranquila, mas sentia uma certa tensão naquele momento. A sala estava envolta em um clima de suspense quase palpável. Augusto, começou Arnaldo com um tom casual que escondia algo mais profundo. Um drink é sempre bom para aliviar o peso da mente, não acha? Concordo, doutor, respondeu Augusto, levando o copo aos lábios. Sempre bom relaxar um pouco. Arnaldo se recostou na poltrona de couro, observando Augusto como se tentasse ler cada um de seus pensamentos. Sabe, eu gosto de falar sobre confiança, sobre honestidade. Para mim, é a base de tudo nessa vida. Nos negócios, na vida, nas relações. É verdade, doutor. Concordo. Confiança é tudo. Arnaldo inclinou-se ligeiramente para a frente, apoiando o copo na mesa de madeira. Escura. E você, Augusto? Se considera um homem de confiança? A pergunta parecia inocente, mas o olhar fixo de Arnaldo era quase interrogatório. Augusto engoliu em seco, mantendo o sorriso educado. Eu acredito que sim, doutor. Sempre procurei agir com lealdade. Que bom ouvir isso. Arnaldo tomou um pequeno gole do uísque, deixando o silêncio pairar no ar antes de continuar. Você sabia que eu já tive funcionários que se achavam espertos? Homens que pensaram que sabiam mais do que eu e que podiam me enganar? Augusto sentiu o coração descompassado. Ele endireitou a postura na cadeira, mas não conseguiu esconder o leve desconforto. Não sabia não, doutor. Pois é. Arnaldo soltou uma risada fria, curta e seca. E sabe o que aconteceu com eles? Augusto balançou a cabeça, os dedos apertando o copo com mais força. Eu fiz questão de que aprendessem uma lição e entendessem de uma vez por todas que eles estavam errados. Não suporto traição, Augusto. Para mim, trair é o maior dos erros. Um homem desleal não merece outra chance. Augusto agora suando frio. Com certeza, doutor. Concordo plenamente. Arnaldo inclinou-se ainda mais, seus olhos fixos como lâminas. Acha mesmo, Augusto? Porque para mim, lealdade não é só um valor. É uma regra. E quem quebra essa regra, bem, eu faço questão de lidar com isso de forma definitiva. Augusto tentou manter o tom calmo, mas sua voz saiu ligeiramente hesitante. Entendo, doutor, e respeito muito sua postura. Sempre procurei ser o mais leal possível. Espero que sim. Dr. Arnaldo deu um gole mais longo no uísque e se levantou, caminhando lentamente até uma estante. Ele pegou um porta-retratos e voltou para onde estava, estendendo-o para Augusto. Essa é minha esposa, Thaís. Conheceu ela no jantar, não foi? Augusto pegou o porta-retratos com dedos um pouco trêmulos. Era uma foto de Thaís e Arnaldo, ambos sorrindo em um cenário luxuoso. O olhar de Arnaldo, porém, permanecia duro, como se testasse Augusto com cada segundo de silêncio. Sim, doutor. Uma mulher muito elegante e educada, respondeu Augusto, devolvendo a foto com cuidado. Arnaldo deu um leve sorriso, mas seus olhos estavam frios. Ela é mais do que isso. É minha base, meu tudo. E sabe o que eu faria se algum homem ousasse desrespeitá-la? Augusto balançou a cabeça, sentindo o ar rarear na sala. Sabe o que eu faria? Perguntou outra vez. Eu acabaria com ele, e isso não é uma metáfora. Sim, doutor, respondeu Augusto, tentando manter o tom estável, mas sentindo o suor começar a se formar em suas têmporas. Que bom! Arnaldo voltou a colocar o porta-retratos no lugar. Por que, Augusto?
Eu observo. Sempre. Cada palavra, cada gesto. Homens como você são fundamentais para o meu negócio. Mas a lealdade, essa não é negociável. Augusto assentiu rapidamente. Pode ficar tranquilo, doutor. Sempre fui e sempre serei leal ao Senhor. Espero que sim. Arnaldo voltou a sentar, agora com um tom um pouco mais relaxado. Porque para mim, confiança é a única coisa que não pode ser quebrada. Boa noite, Augusto. Augusto levantou-se, tentando controlar o tremor em suas mãos. Enquanto caminhava para fora do escritório, as palavras de Arnaldo ecoavam em sua mente. Fernanda segurava o envelope pardo com as mãos trêmulas. Dentro dele estavam as provas que Victor Galvão, o melhor investigador da cidade, havia reunido. Cada foto, cada mensagem e cada registro de encontros clandestinos entre Augusto e Thaís estavam ali, como uma faca perfurando o pouco que restava de sua dignidade. Ela estava sentada na sala de estar da mansão, o silêncio pesado ao seu redor. O relógio na parede marcava os segundos com uma precisão cruel, como se estivesse contando o tempo até que ela tomasse sua decisão. "O que eu faço agora?", sussurrou, a voz quase inaudível. Fernanda fechou os olhos, tentando acalmar o coração disparado. Mostrar as provas ao Dr. Arnaldo era um passo definitivo, mas isso significava expor tudo. Sua humilhação, sua traição e, possivelmente, arriscar a própria segurança. Afinal, o chefe de Augusto era um homem de palavra dura e punição implacável. Nesse momento, Victor apareceu na porta da sala, sua expressão séria e atenta. Ele entrou com passos calculados e sentou-se na poltrona à sua frente. "Você já tomou sua decisão, Fernanda?", perguntou ele, cruzando os braços enquanto a observava com atenção. Ela suspirou profundamente, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. "Eu preciso contar para o Dr. Arnaldo. Ele merece saber. Mas e se isso piorar tudo?" Victor inclinou-se levemente para frente, sua voz baixa e firme. "Olha, Fernanda, o que você descobriu não é só sobre traição. Esse homem, seu marido, colocou você e a própria vida profissional em risco ao envolver-se com a esposa do chefe. Dr. Arnaldo não é o tipo de homem que aceita ser enganado. E com o temperamento dele, é bom que essa verdade venha de você e não de outro lugar." "Eu sei disso", respondeu Fernanda, sua voz embargada. "Mas você viu o que ele fez no jantar? Ele me humilhou, Victor, em público, na frente de todos. Você acha que Augusto vai aceitar essa exposição de forma passiva? E Thaís, como ela reagirá? Isso pode se tornar uma guerra que eu não sei se estou pronta para lutar." Victor olhou para ela com um misto de preocupação e determinação. "Você já está nessa guerra, Fernanda. O primeiro tiro foi dado quando ele escolheu trair você. Agora, cabe a você decidir se vai lutar de cabeça erguida ou continuar sofrendo em silêncio." Ela ficou em silêncio por alguns segundos, os olhos fixos no envelope. Dentro dele estava a chave para mudar sua vida, mas também o peso de um confronto inevitável. Finalmente ela falou, sua voz carregada de emoção. "Ele acha que pode sair impune, que ninguém o vê, que eu sou fraca demais para reagir. Mas não sou, Victor, não mais." Victor sorriu de leve, um traço de orgulho surgindo em seu rosto. "É isso que eu queria ouvir. Mas lembre-se, Fernanda, mostre as provas no momento." "Certo. O Dr. Arnaldo é inteligente, mas você precisa ganhar a confiança dele antes de expor a verdade." Ela assentiu, mais decidida agora. "Eu vou preparar tudo. Amanhã vou até o escritório dele. Se precisar de apoio, sabe que estarei por perto", garantiu Victor, levantando-se e dando um leve toque no ombro dela. Quando ele saiu, Fernanda ficou sozinha novamente, mas dessa vez não se sentia tão perdida. Ela sabia o que tinha que fazer. No dia seguinte, Fernanda entrou no escritório de Dr. Arnaldo com a cabeça erguida.
Ele estava sentado em sua imponente cadeira de couro, analisando documentos, quando levantou o olhar para recebê-la. Fernanda, que surpresa! O que posso fazer por você? Disse ele, indicando para que ela se sentasse. Ela respirou fundo, tentando controlar a tensão. Doutor Arnaldo, o que tenho para lhe dizer é sério e preciso que confie em mim. Ele franziu o senho, inclinando-se ligeiramente para a frente. Estou ouvindo. Fernanda colocou o envelope sobre a mesa, deslizando-o na direção dele. Aqui estão provas de algo que eu não queria acreditar, algo que pode mudar muita coisa. Arnaldo olhou para o envelope com uma expressão neutra, mas seus olhos estavam atentos. Ele o abriu, retirando as fotos e mensagens. Cada imagem parecia congelar o tempo na sala. Depois de alguns minutos de silêncio absoluto, ele levantou os olhos para Fernanda. Sua expressão era impossível de decifrar. Você tem certeza de que isso é real? Sim. Contratei o melhor investigador da cidade para ter essas provas. Eu precisava saber a verdade. E ela está aí, diante de você. Dr. Arnaldo ficou em silêncio, as mãos firmes sobre os papéis. Então, com uma voz baixa e controlada, ele disse: Agradeço por me trazer isso, Fernanda, mas agora preciso lidar com isso do meu jeito. Fernanda sabia que estava no limite de um abismo. O que viria a seguir, ela não podia prever, mas estava pronta para enfrentar as consequências. Fernanda e Arnaldo estavam sentados em frente à mesa de madeira maciça no escritório. Ele segurava as fotos e mensagens com firmeza, os olhos analisando cada detalhe. O silêncio na sala era ensurdecedor, interrompido apenas pelo som do relógio no fundo. Fernanda, começou Arnaldo com a voz grave, você tem certeza de que quer ir até o fim com isso? Isso não é só sobre você ou eu. Essa revelação vai ser um terremoto, vai abalar muita gente. Ela respirou fundo, o coração acelerado. Eu não tenho dúvidas, Dr. Arnaldo. Depois de tudo que passei, depois de cada humilhação, cada traição, eu preciso disso. Por mim e pelo Senhor. Augusto não só traiu nosso casamento, mas também desrespeitou o Senhor e sua confiança. Ele e Thaís precisam ser expostos. Arnaldo colocou as fotos de volta no envelope e cruzou os braços. Seus olhos se estreitaram, como se estivesse avaliando uma estratégia de guerra. Muito bem, se vamos fazer isso, faremos do jeito certo. Precisamos de um momento, um evento onde todos estarão presentes. Eu quero que ele e Thaís sintam o peso de suas escolhas diante de todos. Fernanda o olhou intrigada. E o que o senhor sugere? Ele deu um leve sorriso, sombrio e calculado. Minha festa anual de gala. Todos estarão lá. Colegas, amigos, gente influente. Augusto não vai desconfiar de nada. E Thaís, ela vai se sentir segura, como se estivesse em seu castelo. É nesse momento que vamos derrubá-los. Fernanda sentiu um arrepio. A ideia era ousada, mas fazia sentido. Era um plano que garantiria que eles fossem desmascarados sem chance de se defenderem. Então está decidido, disse ela, tentando esconder o nervosismo. O que eu preciso fazer? Arnaldo se levantou, caminhando até a janela e olhando para o horizonte com um olhar fixo. Você apenas precisa estar lá, ao meu lado. Eu cuidarei de tudo. Quando chegar a hora, o peso da verdade cairá sobre eles como uma montanha. A casa estava cheia de convidados. Homens em trajes formais e mulheres em vestidos deslumbrantes circulavam com taças de champanhe nas mãos. O brilho dos lustres dourados refletia no piso impecavelmente polido, criando uma atmosfera de luxo. Augusto parecia confortável, como sempre. Ele estava ao lado de Thaís, rindo de algo que ela havia sussurrado. Fernanda, observando de longe, sentiu uma pontada de dor e raiva, mas ela se manteve firme. Arnaldo apareceu ao seu lado, discreto. Está pronta? Perguntou ele em voz baixa.
Ela assentiu, apertando a taça de vinho em suas mãos. Mais do que nunca. Arnaldo deu um leve sorriso, então ergueu a mão para chamar a atenção do salão. O murmúrio das conversas cessou lentamente enquanto os convidados se voltavam para ele. Senhoras e senhores, começou Arnaldo, sua voz poderosa ecoando pelo salão. Agradeço a presença de todos nesta noite especial. Tenho algumas palavras a dizer antes de continuarmos a celebração. Augusto sorriu, descontraído, achando que era apenas mais um discurso formal. Mas Thaís parecia inquieta, seus olhos percorrendo o salão como se algo estivesse errado. Esta noite, continuou Arnaldo, é sobre confiança, sobre aqueles que nos cercam, que nos dizem ser nossos amigos, nossos aliados. Mas o que acontece quando essa confiança é quebrada? Quando aqueles em quem depositamos nossa fé nos traem? O clima no salão mudou. Os convidados começaram a trocar olhares, confusos. Augusto franziu a testa, olhando para Thaís, que agora segurava sua taça com força. Arnaldo caminhou até o centro do salão, com um envelope nas mãos. Ele fez uma pausa, observando todos os presentes antes de abrir o envelope. Hoje, descobri algo que me chocou profundamente, algo que não posso ignorar. Por respeito a todos aqui, e especialmente por respeito à verdade, preciso expor o que está acontecendo. Ele segurou uma das fotos no ar, mostrando-a para todos. Era Augusto e Thaís, em um encontro íntimo, capturados por uma câmera discreta. Houve um suspiro coletivo no salão, seguido por murmúrios crescentes. Essas provas, continuou Arnaldo, mostram claramente a traição de dois indivíduos que eu considerava próximos. Augusto, meu funcionário de confiança, e Thaís, minha esposa. O salão explodiu em choque. Thaís deixou cair sua taça, o vidro quebrando no chão. Augusto ficou pálido, balbuciando algo inaudível. Isso é um mal-entendido, tentou Augusto, dando um passo à frente. Arnaldo ergueu a mão, silenciando-o. Não diga mais nada. Não há nada que você possa dizer para justificar isso. Fernanda finalmente falou, sua voz firme e cheia de emoção. Augusto, você me traiu. Não apenas como sua esposa, mas como mulher, como ser humano. Você destruiu tudo o que construímos juntos e hoje você enfrenta as consequências disso. Thaís tentou fugir, mas dois seguranças apareceram, posicionando-se discretamente nas portas. Não havia escapatória. Vocês achavam que ninguém descobriria, disse Arnaldo, sua voz fria. Mas sempre há consequências para quem trai a confiança de alguém. O salão estava em silêncio absoluto. Todos os olhares fixos nos dois amantes expostos. O que viria depois, ninguém sabia. Mas uma coisa era certa. A punição seria tão exemplar quanto Arnaldo havia prometido. Para os amantes traidores, a punição chegou como uma tempestade, arrasando tudo em seu caminho. O que antes era orgulho, agora se transformava em vergonha. E o luxo que os rodeava virou escombros. Thaís, rejeitada por Arnaldo, viu suas amizades se desvanecerem, assim como as riquezas que acreditava imbatíveis. Augusto, que um dia parecia inabalável, viu sua vida desmoronar, perdeu tudo: o emprego, o status e, o mais doloroso, o respeito de todos, e nunca mais conseguiu arranjar um bom emprego. Agora, eram apenas ecos do que haviam sido, carregando o peso de suas traições, incapazes de escapar das consequências de suas escolhas erradas. Para Fernanda, o destino reservou outro caminho. Livre de mentiras e traições, ela se reconstruiu com a força que só aqueles que enfrentaram o abismo possuem. Aceitou uma proposta como executiva principal em uma multinacional. Algo que a fez redescobrir seu valor e seu propósito. Com determinação, transformou sua dor em combustível para criar uma nova vida. Cada desafio no trabalho se tornava uma oportunidade de mostrar sua força.
e ela se entregava de corpo e alma. A mulher insegura do passado agora se via em um novo cenário, cheia de confiança e de controle sobre seu destino. Os meses passaram e Fernanda se tornou um exemplo de resiliência e sucesso. Ela não só conquistou respeito no ambiente corporativo, mas também reconstruiu sua autoestima. As noites de insônia que antes a consumiam agora eram substituídas por sonhos de um futuro próspero e realizado. A vingança, que um dia parecia a única forma de aliviar sua dor, agora não fazia mais sentido. Ela já havia superado aquilo tudo e se transformado em algo muito maior. Seu foco estava em sua carreira, em suas conquistas e em ajudar outras mulheres a encontrar sua própria força. Mas o destino, como sempre, tinha mais uma surpresa para ela. Depois de meses sem vê-lo, Fernanda encontrou casualmente em um café elegante do bairro chique, onde ela agora morava. Ele estava diferente. A ausência de arrogância que antes carregava com orgulho, agora era substituída por um ar de humildade. Ela o observou por um momento, sem saber o que sentir. Não havia mais raiva ou rancor, apenas um reconhecimento de que ele já não tinha mais poder sobre sua vida. Fernanda sorriu, não um sorriso de vingança, mas um sorriso de quem finalmente havia encontrado paz. Nem eu, respondeu ela com uma leveza que ele nunca imaginou que ela teria. Mas a vida tem seus caminhos. Você está bem? Perguntou, como se fosse possível apagar os danos causados. Sim, respondeu ela, firme e direta. Eu estou muito bem, Arnaldo. Melhor do que nunca. Ela se levantou e caminhou em direção à porta, deixando para trás o homem que um dia fora seu marido. Mas agora era apenas uma lembrança distante de uma vida que ela não queria mais reviver. Ao sair do café, Fernanda sentiu o vento suave em seu rosto e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se verdadeiramente livre. A vingança não era mais o que a movia. Agora, ela tinha algo mais importante: a confiança em si mesma e o controle sobre seu futuro. Ela sabia que, a partir daquele momento, nada e ninguém poderia interferir em seu caminho. Quando se despediram, Fernanda caminhou pela rua com passos leves. O peso do passado já não a acompanhava. Não havia mais mágoa, apenas gratidão. Gratidão pela força que encontrou em si mesma, pela coragem de transformar sua dor em aprendizado e pelo futuro brilhante que a aguardava. Ela olhou para o céu, sentindo a brisa suave. A vida era agora um universo de possibilidades e ela estava pronta para abraçá-lo. Gostou dessa história? Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber mais histórias inspiradoras, cheias de força, superação e emoção. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Quem sabe você pode transformar a vida de alguém. Obrigado por assistir e até a próxima!